Quando a gente pensa em jogos de terror, normalmente imagina monstros, fantasmas ou cenários sobrenaturais criados para assustar. Mas e quando essas histórias têm um pé na realidade? Quando a inspiração vem de tragédias reais, crimes históricos ou teorias assustadoras que circulam pela internet, o medo ultrapassa a tela e ganha um peso diferente. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar em jogos de terror que foram supostamente inspirados em fatos reais e lendas urbanas, que misturam a ficção com alguns elementos do nosso mundo. Alguns carregam referências históricas, outros nascem de teorias bizarras da comunidade, mas todos têm algo em comum: a sensação de que aquilo poderia, bem no fundo, acontecer de verdade. E claro, esse vídeo faz parte do nosso mês de Halloween aqui do Level Up, onde exploramos diferentes lados do terror nos games. Então já se prepara, se inscreve no canal e curte o vídeo, porque hoje o susto vem com um gostinho de realidade. Five Nights at Freddy's pode até parecer um jogo indie sobre animatrônicos assassinos em uma pizzaria infantil, mas parte do impacto dele vem justamente de uma teoria assustadora que circula na internet: a ligação com o massacre da Chuck E. Cheese de 1993. Na época, um ex-funcionário da rede da pizzaria invadiu a loja onde trabalhava e acabou com a vida de 4 colegas de forma brutal. O caso ficou famoso nos Estados Unidos, especialmente porque o local tinha a mesma atmosfera do jogo, com pizzarias voltadas para crianças e animatrônicos de entretenimento. Quando o FNAF foi lançado, muitos jogadores começaram a conectar os pontos. Um segurança solitário, trabalhando no turno da noite em uma pizzaria com bonecos animatrônicos, lidando com uma ameaça mortal. Embora Scott Cawthon, o criador da franquia, nunca tenha confirmado essa inspiração, a semelhança é tão forte que a teoria ganhou vida própria. Até hoje, muitos fãs acreditam que Five Nights at Freddy's não é apenas uma obra de ficção, mas uma história por trás com um fundo de verdade. Alguns jogos de terror não assustam só por monstros ou sustos repentinos. Eles nos aterrorizam porque estão enraizados em horrores reais que já aconteceram. Outlast é um exemplo perfeito disso. Esse jogo, pra mim, é um grande não. Eu nunca consegui ir muito longe porque eu tenho terror desse jogo. Outlast nos coloca em um hospital psiquiátrico abandonado, onde experimentos humanos cruéis deram errado, e cada corredor escuro carrega uma sensação de ameaça constante. Essa narrativa é inspirada em eventos históricos, como o Project MKUltra, um programa secreto da CIA que testou drogas e manipulação psicológica em pessoas sem consentimento, e também nos relatos de abuso em hospitais psiquiátricos. Em Outlast, você não só enfrenta apenas os monstros inventados no game, você enfrenta o reflexo de horrores que, de alguma forma, já aconteceram na vida real. Essa conexão entre a ficção e a realidade é o que torna cada susto tão perturbador e inesquecível. E inesquecível de verdade, porque só de pensar em uma câmera TechPix com visão noturna, eu fico super perturbada. E se o primeiro Outlast nos leva a um hospital psiquiátrico cheio de horrores reais, Outlast 2 leva o terror a um ambiente ainda mais sombrio e perturbador: um culto religioso isolado no deserto do Arizona. O jogo é inspirado em diversos casos reais de cultos e massacres religiosos, sendo o mais conhecido o massacre de Jonestown, ocorrido em 1978 na Guiana. Naquela tragédia, mais de 900 membros de um culto liderado pelo reverendo Jim Jones morreram em um suicídio coletivo consumindo cianeto. A história chocou o mundo e deixou marcas profundas sobre como crenças extremas podem ser manipuladas e levadas a consequências trágicas. Em Outlast 2, você acompanha Blake e sua esposa Lynn, que se envolvem em um culto radical após um acidente, descobrindo rituais grotescos, sacrifícios e fanatismo extremo. Os horrores do jogo são, principalmente, humanos moldados pelo medo, pela doutrinação e pela violência, refletindo exatamente os elementos que fizeram o caso real de Jonestown tão assustador. Além de Jonestown, os desenvolvedores também se inspiraram em outros cultos e teorias conspiratórias, envolvendo religiões extremas e massacres, criando um ambiente tenso, claustrofóbico e repleto de terror psicológico, onde cada passo pode ser letal. Esse jogo é perturbador. Koalat é um jogo de terror de sobrevivência inspirado em um dos mistérios mais famosos da história moderna, o incidente de Dyatlov
Pass, ocorrida em 1959 nos Montes Urais, na Rússia. 9 estudantes universitários morreram de forma misteriosa durante uma expedição de inverno, e até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Os corpos foram encontrados com ferimentos estranhos, roupas rasgadas, sinais de exposição extrema ao frio e, em alguns casos, radiação incomum. O jogo recria essa atmosfera de isolamento e mistério, colocando o jogador em uma expedição pela mesma região, enfrentando condições climáticas extremas e fenômenos sobrenaturais inspirados nos relatos do caso. Não há monstros tradicionais. O terror vem da solidão, da desorientação e da sensação de que algo invisível está observando cada movimento, exatamente como os investigadores especularam ter acontecido na vida real. Embora a série Resident Evil seja conhecida por monstros nem um pouco realistas, Resident Evil Village trouxe uma camada de terror baseada em histórias e lendas reais, e ninguém representa isso melhor do que a Lady Dimitrescu. Ela se inspira diretamente na figura histórica da Condessa Elizabeth Bathory, uma nobre húngara do século XVII, conhecida como a Condessa Sangrenta. Bathory foi acusada de torturar e assassinar dezenas de jovens servas, supostamente para se banhar em seu sangue e preservar a juventude. Um detalhe que se transformou em mito, mas que atravessou séculos e se tornou um símbolo de crueldade e obsessão com a mortalidade. No jogo, Lady Dimitrescu mantém essa aura de terror. Ela é uma mulher gigantesca, elegante, mas absolutamente implacável, que habita um castelo sombrio e patrulha seus corredores em busca de intrusos. Assim como a Condessa histórica, ela não é apenas uma ameaça física. Sua presença representa medo, poder e obsessão, com a mesma sensação de perigo constante que teria assolado qualquer pessoa que ousasse cruzar o caminho com Elizabeth Bathory. Além de sua inspiração histórica, a ambientação e o design do castelo reforçam o terror psicológico. Corredores longos, salas amplas e quase vazias, sons de passos ecoando e sombras que parecem se mover. Tudo isso cria a sensação de que você está entrando em um lugar onde o horror não é apenas físico, mas psicológico e histórico, conectando o jogador com as lendas reais e exageros macabros da história europeia. A Lady Dimitrescu se tornou um ícone do terror moderno nos games justamente por essa combinação. Um monstro imponente, com raízes em eventos e figuras reais, que transforma história, mito e narrativa em uma experiência aterrorizante, elegante e memorável. Apologize with your life. Enquanto jogos como FNAF ou Outlast podem ser inspirados em tragédias ou crimes reais, Neverending Nightmares leva o terror para um nível psicológico profundamente pessoal. Lançado foi criado pelo desenvolvedor Matt Gilbreth, que usou suas próprias experiências com depressão e transtorno obsessivo-compulsivo como base para o enredo e design dos monstros. No jogo, você controla Thomas, que acorda em uma casa sombria e labiríntica, presa em um ciclo interminável de pesadelos. O terror não vem de jumpscares baratos ou monstros comuns, mas de uma sensação constante de desespero, isolamento e repetição, refletindo a experiência de quem vive com distúrbios mentais graves. Cada porta, corredor ou criatura simboliza medos internos, culpa, ansiedade, pensamentos obsessivos e a luta diária para encontrar a saída de um ciclo de sofrimento. A arte monocromática, os cenários vazios e a trilha sonora minimalista reforçam esse clima sufocante, tornando o jogador parte de um mundo onde cada decisão, cada passo, aumenta a sensação de desconforto e vulnerabilidade. Diferente de outros jogos de terror, aqui o horror é psicológico e emocional. Você não está fugindo apenas de monstros, mas da própria mente do protagonista e, indiretamente, da experiência do próprio criador. E assim, a gente fecha esse mergulho no terror que vai além da ficção. E aí? Qual desses jogos você acha que é o mais perturbador por ser inspirado em algo real? Conta aqui pra gente nos comentários. E esse é só mais um capítulo do nosso especial de Halloween aqui do Level Up. E se você se assustou, se arrepiou
ou se surpreendeu com essas histórias, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo desse mês aterrorizante. É isso, e até a próxima!